E tem mais uma pesquisa divulgada hoje, não sobre intenções de voto, mas que ajuda a entender o cenário eleitoral. O levantamento Ipsos IPEC traz a percepção dos eleitores brasileiros sobre o governo do presidente Lula. Este levantamento foi feito antes da operação da Polícia Federal contra o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. E olha o que este gráfico aqui mostra. A pergunta era se os eleitores consideravam o governo federal melhor, igual ou pior do que esperavam. Pois bem, 42% dos eleitores acreditavam que o desempenho de Lula estava pior do que suas expectativas. Em junho está em 42%, no mês anterior era 43%, ou seja, uma oscilação dentro da margem de erro. Aqueles que acreditam que o trabalho se manteve igual estavam ali na faixa dos 30%, 28%, 30% e agora voltaram ao patamar de 32%. Ou seja, aquela sensação de 0 a 0. Tá meio que eu estava imaginando. Agora, os que consideram o governo melhor do que eles esperavam, lá no começo do ano, veio aqui de janeiro, na verdade, que o gráfico aqui ele está desde 2024, estava em 25%. E aí estão ali, 25%, 1 em cada 4, consideram que o governo está melhor do que eles esperavam. Os indecisos, ou aqueles que não responderam, seguem 3%, e aí levando em conta a série dos últimos 2 levantamentos. Débora. Só um comentário aqui, Pedro e Yuri, e aí depende do que as pessoas esperavam, né? Depende do ponto de partida ali também, porque é o seguinte, olha, tá igual eu esperava, ou seja, não esperava nada e não entregou nada, ou eu esperava, né? E aí depende do ponto de partida, só uma reflexão aqui dividida com os meus colegas. Mas Pedro, falando sério agora, bom, o que esses números revelam, né, em relação quando a gente pensa numa reeleição de Lula? Olha, primeiro que o presidente Lula vem recuperando, mas muito lentamente, muito mais lentamente do que gostariam os estrategistas, o Sidônio Palmeira, que é o marqueteiro oficial da presidência, a popularidade do presidente Lula. Porque o governo federal abriu a caixa de ferramentas e tem até o dia 4 de julho para fazer inaugurações, para poder utilizar os chamados palanques oficiais. Depois disso, vira a chave e a eleição começa de fato. E entre o final do ano passado e essa pesquisa de agora, o presidente Lula já apresentou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, o programa para quem está endividado, chamado Desenrola, faz uma campanha massiva contra a jornada 6x1, em defesa da redução da jornada de trabalho por 2 finais de semana, apesar de ser uma iniciativa do Legislativo, entre outros programas. Portanto, era de se esperar que nessa altura do campeonato o governo já começasse a sentir uma melhora sensível na sua popularidade, na sua avaliação de governo, que não aconteceu. A gente vê que essa crise dos incumbentes está acontecendo em todo o continente sul-americano. Vimos agora o que aconteceu na eleição da Colômbia. O presidente Lula se tornou, ele e Yamandu Orsi, os principais, se não os únicos, mas os principais quadros de esquerda no continente. Estão cercados por nomes da direita. E tem também, não há como deixar de observar isso, o fator fadiga de material. O presidente Lula é um dos mais longevos presidentes da República da história do Brasil, se não o mais longevo. Se ele ganhar a eleição agora, ele vai se tornar o segundo mais longevo, só perdendo para Dom Pedro II. Então, naturalmente, o eleitorado sente falta de uma novidade política. Mesmo aquele eleitor que gosta do presidente Lula, que já votou nele em outras eleições, que rejeita os nomes da direita ou o bolsonarismo, de certa forma mostra um certo cansaço com os nomes de sempre. Mas ainda assim tem essa faixa do eleitorado que não acha nem ruim nem bom. Então é um espaço onde o governo ainda pode trabalhar, pode tentar reverter, usando, claro, todos os instrumentos de quem está no poder. Vou seguir por aqui, minha gente, trazer também outras respostas dadas pelos eleitores ao Ipsos IPEC, que é aquela mais importante numa campanha à reeleição, se os eleitores aprovam ou desaprovam a forma como o incumbente, quem disputa a reeleição, governa, no caso, o presidente do país em relação ao Brasil. E a gente vai ver aqui, trazendo os números desde março para cá, a comparação de março para este mês de junho. Lá em março, 51% reprovavam o governo, hoje 50%, uma oscilação também dentro da margem de erro. Os que aprovam a gestão eram 43% em março, agora são 44%, mas a gente consegue perceber aqui no comparativo desde o fim do ano passado que tem, devagarzinho, como o Pedro Venceslau colocou,
aumentado um pouquinho a fatia que aprova e diminuído um pouquinho a fatia que desaprova, num ritmo ainda muito lento, ainda com saldo negativo, como a gente sempre frisa ali com o Antônio Lavareda, e esse tipo de levantamento é importante para você comparar quem aprova, desaprova. Se o saldo estiver negativo, é um sinal de alerta, mas se o patamar estiver ali mais próximo dos 50% do que dos 40% ou 45%, torna este candidato à reeleição competitivo, não garante a reeleição. E, para terminar, aqueles que não sabem ou não responderam esta pergunta foram 6% no último levantamento e hoje seguem nos mesmos 6% Débora Bergamasco e Pedro Venceslau. Pois é, olha só, o Yuri nos traz, né? Quando chega no patamar ali de 50, está competitivo. E é exatamente cravado que essa pesquisa traz a questão da aprovação do presidente Lula, né? Então, eu te pergunto, né, Pedro, essa eleição é o famoso tudo pode acontecer? Inclusive nada, né? Porque se a gente olhar os números das pesquisas... Alguma coisa vai acontecer, né? Alguma coisa vai acontecer, mas há uma certa monotonia, né? Nos números, quando a gente fala sobre aprovação de governo, desempenho, imagem do presidente Lula. No começo, vocês viram que teve aquela famosa curva do jacaré, né? O governo começou bem, depois a aprovação caiu, a desaprovação ultrapassou e lentamente essa curva vai agora tomando um outro caminho. Como eu disse anteriormente, na outra medição também, mais lentamente do que o governo gostaria, mas ainda assim, ponto a ponto, o governo vai conseguindo se recuperar. E a expectativa é que daqui até a eleição, pelo menos eles cheguem ali no empate, porque chegando no empate, isso fica por conta da polarização. O eleitor que desaprova seria aquele que também não gosta do presidente Lula, não gosta do PT e teria uma simpatia maior pelo outro lado do espectro político. E a pesquisa Ipsos e PEC, minha gente, também mediu a avaliação, que ao contrário da aprovação-desaprovação, que é uma pergunta como se fosse sim e não, né, dicotômica, ou você gosta ou você não gosta, aqui ela tem um pouquinho mais de nuance. É aquela chamada pelos estatísticos escala de Likert. Para você em casa é quando te ligam ou te perguntam o que você achou do meu atendimento, de uma escala de 1 a 5. É exatamente a mesma coisa que a gente retrata aqui. E a gente começa aqui mostrando quantos consideram a gestão ruim ou péssima, ou seja, que seriam as notas 1 e 2 nessa escala de 1 a 5, 38%. A gente está falando aí de quase 4 em 10 eleitores. Agora, os que acham ótimo e bom são 32%, que dariam as notas 4 e 5 nessa escala. Estamos falando de 1/3 do eleitorado. Os regulares, aqueles que consideram a gestão regular, 28% dos eleitores. 2% não souberam ou não responderam a esta pesquisa. Aqui tem uma queda naqueles que consideram, né, tem a avaliação negativa, ou seja, a soma do ruim e do péssimo, mas também tem uma oscilação negativa daqueles que consideram ótimo e bom. E o que realmente subiu é aqueles que consideram a gestão regular. Mais uma vez aqui com o Pedro Venceslau entre nós, Débora. Pois é, e mais uma vez, quer dizer, o que sobe? A questão do regular, o que nos leva, mais uma vez, naquele cenário de equilíbrio, né? Até você disse de monotonia, né, Pedro? Essa avaliação do governo, qual que é a tendência? Como é que o governo pode trabalhar, e especialmente o ministro Sidônio / marqueteiro, né? Que ele não saiu para ser marqueteiro ainda, mas o sócio dele é marqueteiro. Enfim, como é que ele pode trabalhar para tentar melhorar a avaliação do governo? A leitura no governo é que esses 28% do que consideram irregular a administração petista, eles podem gostar um pouco mais daqui para frente, porque o que eles entendem é o seguinte: nesse momento, por exemplo, o eleitor está mais preocupado com a Copa do Mundo, não virou a chave ainda, não há um interesse pela política, pelo que está acontecendo no governo. Há uma certa inércia do eleitorado. Então não é ruim para o governo que 28% considerem o desempenho do presidente Lula regular. Porque daqui a pouco começa a campanha de fato, a campanha propriamente dita. Sai a campanha oficial e entra o horário eleitoral. No horário eleitoral, o público, o eleitorado brasileiro, ele é bombardeado com inserções diárias na televisão, que são aqueles comerciais de 30 segundos. Tem aquele bloco que é de alguns minutos, de 20 minutos, mas o que importa mesmo para os marqueteiros é aquele espaço que aparece de repente. Você está ouvindo rádio, está vendo a televisão e aparece aquele comercial.
Então, na expectativa dos governistas, é natural que quem está no cargo, quem tem a caneta na mão, recupere, junto com a popularidade, as intenções de voto. Uma retroalimenta a outra. Isso vai acontecer na leitura dos petistas e dos governistas depois da Copa do Mundo, quando começarem as convenções partidárias e lá para meados de julho, começo de agosto, quando começa o horário eleitoral na televisão. Para a gente concluir aqui, trazer os dados técnicos desta pesquisa e agradecer ao Pedro Venceslau, a pesquisa Ipsos IPEC ouviu 2.000 pessoas entre os dias 13 e 17 de junho, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95%, um levantamento feito com recursos do próprio Instituto e uma pesquisa que não precisa de registro na Justiça Eleitoral, por não trazer intenção de voto de nenhum político, de nenhum pré-candidato. Débora.